Pois é, nosso quadro Saber Direito hoje tem a honra de receber aqui o presidente da Ordem, Dr. Márcio Nogueira. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado por esse espaço. Doutor, me desculpa, eu tinha que rir. Nós esquecemos de dar o microfone para o senhor. Aí o doutor falou assim, será que é por telepatia? Mas eu vou falar, eu não estou nem aí, né, doutor? E eu falando aqui como se nada tivesse acontecido. A postura, rapaz, o cara falou para eu falar, eu falo mesmo. Seja bem-vindo, doutor. Tem uma mágica na televisão que acontece que eu posso dar 1000 entrevistas que eu não consigo entender. Vocês entram, saem, começam uma coisa, roda outra. Então, para mim, estava tudo certo. Tá tudo certo. Só que nada resolvido. Que honra recebê-lo aqui, doutor. Muito obrigado pelo espaço. É um programa que tem uma grande audiência, que forma opiniões relevantes no nosso estado. E eu fico muito feliz da Ordem poder vir aqui e ter sua voz falando com a cidadania rondoniense. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelo espaço e parabéns pelo trabalho. Obrigado, doutor. A gente agradece demais também a cumplicidade que a instituição vem tendo com os meios. Não vou direcionar somente a Band, mas a gente tem observado que na atual gestão, um dos marcos que eu tenho observado, e olhando de forma leiga, que eu não sou militante da categoria, eu não sou advogado, mas eu tenho observado que a OAB tem se demonstrado mais, tem se aberto mais para a sociedade. Isso é uma proposta que o senhor tinha mesmo na condição ali de campanha, de pré-campanha, quando o senhor estava sendo ainda, colocando o seu nome à avaliação para presidir a instituição, né? Sem dúvida, a OAB é a maior entidade civil do Brasil. Nós não somos governo, nós não somos Estado brasileiro, nós somos inteiramente civis. Somos 1.400.000 advogados com uma história de 93 anos que nos fez não só a maior entidade civil brasileira, mas como aquela que é reconhecida pelos mais de 200 milhões de brasileiros como a sua voz. Então, não tem como você fazer uma ordem que fica trancada num gabinete. A ordem tem que estar na rua, a ordem tem que estar defendendo a cidadania e fortalecendo a advocacia. E essa tem sido a nossa pauta permanente, sempre valorizando a imprensa. Não há democracia de verdade sem uma imprensa fortalecida. Então, eu fico muito feliz de vir contigo, de ir nos outros veículos, de ocupar esse espaço e de enaltecer o trabalho que a nossa imprensa faz. Perfeito. O senhor trouxe um dado aí que eu nunca tive a curiosidade de buscar, mas é uma categoria que atinge quase, sei lá, grosseiramente aqui, um percentual de 7% da população brasileira. É um número bastante relevante. Significativo demais para uma atividade, para uma profissão. Sem dúvida. Né? É um número bastante relevante e veja só, é o que eu digo sempre. Com 1.400.000 advogados no Brasil, nós ainda olhamos para a Constituição Federal, vemos uma quantidade incrível de direitos, uma promessa de cidadania que ainda não foi cumprida, porque se nós compararmos com a realidade, temos um grande caminhar para a advocacia fazer acontecer essa promessa do Constituinte. Tão debatida também essa nossa Carta Magna, né? Eu acho que a gente tem tido avanços, porque quanto mais a sociedade se interessa por essas questões, acho que mais se fortalece o regime. Isso é bom. Todos nós, se você observar, o que antes era algo reservado para elites intelectuais, hoje é conversa de boteco. Nós todos falamos sobre a Constituição, nós todos falamos sobre quem interpreta a Constituição. Eu acho que, obviamente, tem um lado ruim, quando isso é usado de um modo que é ruim para o fortalecimento da democracia, mas tem um lado muito bom. Nós somos os destinatários, cada uma das pessoas, cada um dos cidadãos e cidadãs brasileiros é o destinatário de todos esses esforços. Então é bom que nós tenhamos consciência de que tudo isso existe, tudo isso acontece para garantir os nossos direitos, para que nós, cada um de nós, viva melhor. O senhor já viu, em algum momento do nosso regime, o cidadão comum, em sua ampla maioria, questionar indicações à Suprema Corte? Eu acho que cada vez mais o Supremo está na pauta. Eu tenho a impressão que nós vivemos um momento hoje que nós nem sabemos qual é a escalação da seleção brasileira. Mas talvez mais pessoas saibam quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal do que quem são os 11 jogadores da seleção brasileira. E isso é bom. Isso é bom porque, ao fim e ao cabo, eles decidem as nossas vidas, o modo como nós vivemos. E quem se dispõe a ocupar uma posição de tamanha relevância tem que estar disposto às críticas, tem que estar disposto aos elogios. E o que assim, chama muita atenção, e é importante que a sociedade esteja cada vez mais ficando atenta a isso, porque os ministros da Suprema Corte, eles muitas das vezes, eles
mandam mais no país do que aqueles que foram colocados para dar as diretrizes do país. Então, assim, eles são indicados. Então, por que não a sociedade também ter uma parcela de pertencimento acerca disso? Eu tento entender mais ou menos dessa forma. Quanto mais a sociedade ampliar os seus conhecimentos, eu acho que mais fortalecido fica o regime em que a gente se propôs, em que nós estamos hoje aqui, desde a nossa Constituição de 88, né? Exato. Que é o 35 anos, maior período de estabilidade democrática da história do Brasil. Perfeito. Agora, trazendo para Rondônia, a OAB também tem se posicionado firmemente e tem tido uma relação saudável com os poderes, Sem né, dúvida. Sem dúvida, uma relação de muito diálogo com todos os poderes. E você sabe que nem sempre nós concordamos, o que é natural, o que é saudável. Mas sempre prezando pelo diálogo. Porque eu digo sempre também, Adilson, que a barbárie foi vencida. Hoje, o instrumento que nós temos como comunidade, como sociedade, é a palavra. E se eu discordo de ti, eu resolvo essa discordância por meio do diálogo. Então, algo que nós temos prezado por fazer ao longo desses 2 anos de mandato é interagir de modo saudável na construção de um diálogo com os demais poderes. Falando em diálogo, eu queria trazer agora para a discussão esse ponto que está deixando a sociedade aqui em Rondônia, e não só Rondônia, o Acre também tem sido muito penalizado com esse baixo número de voos que nós estamos tendo aqui, e esses embates que estão sendo, né, travados aí. E eu acho que o diálogo é o caminho mais curto para que a gente possa resolver este problema. E aí, trazendo para toda essa esfera de discussão, a própria bancada federal, os próprios representantes do Estado, tanto o parlamento quanto o executivo, o poder judiciário, que já tem se posicionado também, a instituição OAB, queria saber o que nós temos de fato acontecendo acerca desse ponto. Olha, eu acredito que o diálogo, infelizmente, nessa questão específica, não conseguiu resolver e, ao contrário, nós temos agravado cada vez mais essa caracterização de um isolamento de Rondônia. Nós temos empresas aéreas que dizem publicamente que estão retirando voos de Rondônia porque não aceita que nós sejamos, como diz o nosso hino, destemidos. O rondoniense tem essa qualidade de não se conformar. O rondoniense, então, quando passa por transtornos, porque companhias aéreas prestam serviço de má qualidade, ele não se cala, ele não baixa a cabeça. Ele contrata um advogado, ele vai ao judiciário e ele busca a reparação do direito que sofreu violação. Isso é algo bom, é algo positivo. A nossa gente é aguerrida, a nossa advocacia é aguerrida. E veja, as companhias aéreas querem caracterizar isso como algo ruim, como algo negativo, e estão dizendo claramente, o que é inaceitável, estão dizendo que estão saindo de Rondônia porque o rondoniense é destemido. Então, como o diálogo, nesse caso específico, não Trazendo até para de forma mais simples, né? Estou saindo de Rondônia porque Rondônia não aceita um serviço de péssima qualidade. É isso, você falou muito bem. Porque o que está sendo reivindicado é nada mais, nada menos do que está sendo comprado. Exatamente. Eu comprei, eu preciso usufruir daquilo. Se a empresa se dispôs a oferecer o serviço, que entregue o serviço. A empresa não entrega o serviço, é acionada para que seja entregue aquilo que vendeu, e aí coloca como se nós fôssemos os culpados, e ainda eu sou um pouco mais aberto, e eu posso falar, o doutor talvez tenha um pouco mais de modéstia, ataca uma classe, porque claramente eles estão colocando a culpa nos advogados. E a advocacia é a solução, não o problema. O problema é a má prestação de serviço. Veja só, Adilson, se eu quiser vender picolé, eu vou ali na esquina, ofereço meu picolé e o Estado brasileiro não pode fazer nada. Mas há atividades econômicas que têm um impacto tão relevante na coletividade que eu não posso simplesmente abrir uma banquinha e passar a vender passagens. Existe toda uma legislação que regula essa atividade econômica de transporte aéreo, que existe em função de uma razão só, de assegurar os direitos do consumidor. Então, as companhias aéreas não podem adotar esse discurso de que nós não podemos fazer valer os nossos direitos porque eles exploram uma atividade econômica regulada e eles precisam atender essa legislação e prestar um serviço de qualidade para o rondoniense. Com essa denúncia de retaliação que a OAB fez diante da Secretaria Nacional do Consumidor, como é que o senhor vê
os próximos passos, isso pode ter um impacto mais relevante? Porque o senhor bem colocou, o diálogo até o momento acabou não resolvendo, lamentavelmente, mas iniciou-se através do diálogo. Sim, dialogamos. E aí, agora é necessário tomar as medidas que são convenientes ou, na realidade, que são pertinentes. Rondônia e o Brasil não são terra sem lei. Nós temos ordenamento jurídico, nós temos instituições sólidas. Está na hora das companhias aéreas experimentarem a força da lei, experimentarem sanções para que prestem serviço de qualidade à Rondônia. Nós fomos à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor porque é um órgão importante do Ministério da Justiça que ainda não estava participando desse debate. Levamos a situação para o secretário nacional, o doutor Vadir Damos, recebeu com muita sensibilidade, se dispôs a passar a atuar nessa questão e devemos adotar, como próximo passo, uma representação ao Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União é quem faz o controle sobre a Agência Nacional de Aviação Civil, que, por sua vez, existe para fazer com que as companhias aéreas atendam bem os passageiros. E há manifestações públicas, houve audiências públicas aqui em Rondônia, da ANAC, no sentido de que nada podem fazer pelo rondoniense. Então, eles terão que prestar conta ao Tribunal de Contas da União e demonstrar que, de fato, nada pode ser feito. Eu não acredito. Toda essa regulação há de existir para garantir ao cidadão rondoniense que possa sair daqui e voltar para cá com o mínimo de qualidade. E não é só o aspecto ir e vir, eu digo assim, às vezes o pessoal fala, mas é uma viagem de férias. Não é só isso, não. Nenhum Estado consegue prosperar economicamente sem acesso por via aérea adequado. Não, a gente está falando da questão de saúde. Saúde. Trabalho, o TFD. Acesso a insumos necessários que são perecíveis e que são possíveis somente através de um transporte com o tempo específico que é atendido só através do voo. Então, tem gente morrendo, Adilson. É vitalidade, é saúde, é subsistência. Então não dá para, não é passeio. Convenhamos, é uma questão de necessidade, eu diria, básica. Tem gente morrendo. Tem algo chamado TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Alguns casos de saúde só podem ser tratados em outros estados. E esse TFD tem sido prejudicado em vários casos, simplesmente porque não há como sair daqui de Rondônia por via aérea para que essa pessoa receba o tratamento em outro estado. A OAB continua firme em busca de justamente fazer cumprir a obrigação das companhias, resgatando e resguardando os direitos dos consumidores e dos cidadãos de forma em geral. Mudando de assunto e rapidamente, eu tenho que encerrar, doutor, infelizmente, otimista para 2024, os planejamentos da ordem, mantém firme ali tanto no atendimento à categoria, como também na parte social, que a gente vem vendo que se destaca bastante também? 24 será o nosso grande ano, será um ano de festa, de celebração, porque nós comemoraremos os 50 anos da OAB em Rondônia. A OAB surgiu em Rondônia quando ainda nós não éramos Rondônia, quando nós ainda éramos território, e cumpriu um papel muito importante, inclusive para que o Estado surgisse, para que o Estado fosse fundado. E há 50 anos nós temos atuado para fortalecer a advocacia e a nossa sociedade. E ao longo do ano de 24, nós vamos contar essa bela história da nossa instituição. Perfeito. Doutor, o senhor já está intimado para voltar aqui, a gente traçar esse 2024 com todas as suas perspectivas. Um grande abraço e obrigado pela vinda. Novamente, obrigado pelo espaço e parabéns por prestar esse serviço de alta qualidade para o cidadão rondoniense. Eu vou para o intervalo deixando você com o recado do Urbano Norte, transporte de qualidade. Pode acreditar, chama que chega rapidinho, é o melhor custo-benefício. A Urbano Norte, com apenas 6 anos de existência, chegou à marca de 3 milhões de clientes no Brasil. E para comemorar, a Urbano Norte lançou um sorteio mais que especial na nossa página, @UrbanoNortePortoVelho. E para participar, é fácil. Ao realizar sua corrida até o dia 21 de dezembro, você já estará concorrendo a um Galaxy S23 FE. Quanto mais corridas você fizer, mais chances de ganhar. E para você que ainda não usa o aplicativo, a gente está te dando um cupom de desconto e para utilizar é muito fácil. Basta ir na aba Opcionais, digitar na área Observação Band Cidade, tudo junto e pronto. Confirme sua corrida, cruze os dedos e boa viagem. Urbano Norte, orgulho de ser daqui.